Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui em mais uma live ao vivo para trabalhar o conteúdo de Tocantins. Hoje nós teríamos um convidado super especial, mas ocorreu um acidente. Ele pediu desculpas e não poderia aparecer hoje para a nossa live ao vivo. Boa noite, Simone, de Paraíso, Tocantins. João Paulo, boa noite. Mádia Moreira, Maria Júlia Fernandes, Salatiel, Minas Gerais, boa noite. Kellyzinha, boa noite. Jordan Guimarães, muito boa noite. Cleide, boa noite. PH, boa noite. Novaes, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Temos algumas questões para trabalhar na data de hoje. Terto Márcio, boa noite. JP Andrade, Eliette Belfort, boa noite. Elzar Mondes, minha princesa, boa noite. Fernanda, boa noite. Meninos, vamos lá, Melk, boa noite. Combinado, Tocantins presente. De onde você é? Diz aí pra mim, de onde você está? Paulinha de Kennedy, presidente Kennedy, seja bem-vinda, Paulinha. João Filho de Araguaína. Boa noite, Digorito, como está? Rapaz, Digorito, acho que eu sei quem é, trabalhamos aí juntos na campanha, hein? Seja bem-vindo. Boa noite, Débora. Boa noite, Cris, Bahia aí presente. Marília, boa noite. Ubajara, no Ceará. Will, boa noite. João Pedro, Campo Mourão, no Paraná, caramba. Marília, Porto Nacional. Também sou portuense, Iago Brauna. E aí, Iago? Iago, tem uma Hitchcock aqui pra ti, viu? Não esqueci não, só tô precisando dar um jeito de te entregar. Falando em Hitchcock, vou aqui pegar ela. Se eu não me engano, o Iago ganhou premiação a Hitchcock. Então, apresentá-la aqui para vocês. Boa noite, de Oliveira. Ô, meu amigo Nerley Castro, boa noite. Aqui está, meninos. Bonequinha Hitchcock do Iago. E tem outro aluno que também ganhou. Já são dois alunos que ganharam a boneca Hitchcock, viu? O Iago e o outro, lembro que é Cardoso o sobrenome, não me recordo agora o primeiro nome dele, mas está guardado. Buriti do Tocantins aí presente. Me relembra, por favor, Foz do Iguaçu, show de bola. Traz aí um perfume importado pela metade do preço. Alguém de Minas Gerais, Salatiel de Minas Gerais está aí presente, viu? Meninos, me relembra, por favor, essa boneca denominada Hitchcock, a que tribo pertence? Gabi Ataídes, boa noite. Sá Xavier de Sergipe, boa noite. Mira Norte, Fabrícia, boa noite. Belo Horizonte, Thalia Fernandes. Quer dizer, a Thalia, na realidade, é o esposo dela que está aí usando o perfil dela, né? Não me recordo agora o nome, mas lembro da situação que você havia conversado. Rio de Janeiro. Aqui, meninos, eu tenho a boneca Hitchcock, que já foi abordada algumas vezes em prova. Essa boneca é patrimônio cultural e material do Brasil. É isso aí, Franderta. Pertencente à tribo indígena Carajá. Tribo indígena Carajá é esta, que se localiza na Ilha do Bananal. Na Ilha do Bananal, lembro a vocês, rapaz, falando em Ilha do Bananal, de novo eu não tirei print das fotos, mas eu acho que eu tenho fotos anteriores aí, eu dou um jeito. O que nós temos? Boa noite, Valdério. Falando da tribo Carajá, ela se localiza na Ilha do Bananal. Ilha do Bananal, que é a maior ilha fluvial do planeta, 100% tocantinense. Presta atenção nos detalhes que eu estou falando para ti agora, tá? A Ilha do Bananal, na Ilha do Bananal se localiza a reserva indígena Carajá e Javaiá, que é o Parque Indígena do Araguaia, tá? Esse Parque Indígena do Araguaia pertence a duas tribos apenas, Carajá e Javaiá. Professor, mas na Ilha do Bananal, antiga Ilha de Santana, né? Mas na Ilha do Bananal, nós temos também a tribo indígena Avacanoeiro. Temos, os Avacanoeiro vivem na ilha, mas não pertencem a eles aquela reserva. Já foi determinada pelo governo federal a demarcação da reserva Avacanoeiro, a margem direita do rio Javaés,
fora da ilha do Bananal, tá? Então já existe uma área para demarcação da reserva Bacanoeiro fora da ilha, apesar de ainda hoje, dentro da ilha do Bananal, nós temos a presença dos índios Carajá e Javaiá. Tudo bem aí? Rapaz, eu tô vendo que deu uma caída hoje na nossa frequência aqui. Eu até sei por quê, não é nem por causa do Big Brother não, é por causa do jogão do Flamengo. Daqui a pouco a gente termina e vai todo mundo para lá. Meninos, em relação à ilha, maior ilha fluvial do planeta, Parque Indígena do Araguaia no centro-sul, Parque Nacional do Araguaia na porção norte da ilha. Existe Parque Nacional no Tocantins? Existe. 2 parques. Um é o Parque Nacional do Araguaia, que fica na parte norte da ilha do Bananal, dentro da ilha, envolvendo a parte norte da ilha, ok? Existe o Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba, que pega um pedacinho da região do Jalapão. Então são 2 parques nacionais do Tocantins, um na porção oeste, que é o Parque Nacional do Araguaia, na Ilha do Bananal, no norte da Ilha do Bananal, e o outro, o Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba. Ambos já foram abordados em prova de concurso, tá? Os 2 já foram abordados em prova de concurso. O Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba pega um pedaço do Jalapão, e o Parque Nacional do Araguaia pega a parte norte da Ilha do Bananal. Show de bola? Ok? E aí, Tuts Oliveira. O Igor César está falando aí, Nascentes do Rio Parnaíba, perfeito. Rio Parnaíba que se encontra na divisa entre o Maranhão e Piauí, né? Eu giro PMTO, lá vou eu, me aguarde, show de bola. O professor fala sobre a Transbananal. Eu vou pegar a questão de concurso para trabalhar exatamente sobre ela. O colega está mencionando sobre a rodovia que corta sentido leste-oeste a Ilha do Bananal, mas em outro momento eu vou ver se a gente encontra alguma questão de concurso para trabalhar só a questão de rodovias no estado de Tocantins, principalmente as rodovias federais. Hoje, inclusive, menciona, tem uma questão que fala da BR-153, mas fazendo referência a outro assunto. Não confundir Parque Nacional do Araguaia com Parque Estadual do Araguaia no Mato Grosso. Perfeito. Parque Estadual é do governo do estado, criado pelo governo do estado. Parque Nacional, criado pelo governo federal. Ok? O Cris está falando, falo da questão que lhe mandei, eu não me recordo, Cris, da questão que é. Mas eu vou lançar, vou apagar um pouco aqui os comentários. Parque do Bananal e do Cantão, qual a diferença? Meninos, eu vou comentar que tem alguma questão aqui envolvendo o parque, a região do Cantão, aí eu vou explicar sobre isso aí, vou desativando os comentários aqui, tá? Vamos abordar algumas questões agora. Deixa-me ver. Mas eu sou Zé Ruela de novo. Eu não sei o que está acontecendo, que eu tiro o print das questões e elas ficam desse jeito. Bonito para mim, né? Bonito. Deixa eu ver se eu virando isso aqui, pelo menos facilita para fazer a leitura. Não, ela não vira. Poxa, eu ainda deixei mais espaço nas laterais para ver se o negócio não atrapalhava, mas eu vou trabalhar em cima do assunto. Me recordo de ter lido as questões, pelo menos um pouco delas. Aqui ele fala o seguinte, sobre a vegetação do estado do Tocantins, sobre a vegetação do Cerrado, as características do Cerrado, e pede para você identificar entre as características abaixo para você dizer se é verdadeiro ou falso, ok? O primeiro item, ele faz referência às estações chuvosas e secas que são bem definidas na nossa região do Cerrado. Aí eu pergunto a você, são bem definidos período chuvoso e seco? São. Período chuvoso vai de outubro a abril, período de seco de maio a setembro. Então é bem definido essa questão? Show de bola. A segunda afirmativa que faço sobre esse assunto é: a chuva se concentra principalmente em qual estação do ano? A chuva se concentra principalmente no verão. A estação do ano do verão, professor, ela dura de outubro até abril? Não. A estação do ano do verão, ela vai de dezembro a março. E outubro a abril é período chuvoso. Dezembro a março é o verão. Dezembro a março é a época dentro do período chuvoso que mais chove na nossa região. Então eu posso associar o nosso clima como se tivesse um verão chuvoso? Com certeza. E o inverno? Gente, o período de seca, estiagem, sem chuva, é de maio a setembro. Nesse período de maio a setembro, coincide, principalmente a seca mais intensa, coincide com o inverno. O inverno é de junho a setembro. De junho a setembro aqui praticamente não chove, não cai chuva. Então, para não dizer que não cai chuva, em setembro costuma cair 1 a 2 dias de chuva, e chovendo pouco.
certo? Mas junho a setembro é o período mais seco que nós temos, e dezembro a março, período mais chuvoso. Junho a setembro é a estação do ano do inverno, dezembro a março, estação do ano do verão. Então nós temos dois períodos bem definidos, temos estação chuvosa, estação seca. Estação chuvosa concentra no verão, estação seca no inverno. A estação chuvosa vai de outubro a abril e a estação seca de maio a setembro, os períodos de seca e de chuva. Professor, tem um outro item aí que fala as precipitações anuais estão acima de 1000 milímetros. Você está lendo só uma parte aí, se você estiver vendo a mesma quantidade que aparece aqui na minha tela. Sabe o que isso quer dizer, 1000 milímetros? Isso faz referência à quantidade de chuva que cai ao longo de um ano na região. 1000 milímetros, no Tocantins, na realidade, a quantidade de chuva ela varia de 1.200, 1.300 milímetros até 1.700 milímetros. A região que menos chove, que pega ali a região sul-sudeste do estado, com 1.200 a 1.300 milímetros anuais. A região que mais chove, cerca de 1.600, 1.700 milímetros anuais, podendo chegar até 1.800, dependendo do ano. Então, quando ele fala nesse item que as precipitações anuais, precipitação é chuva, as precipitações anuais estão acima de 1000, está correto. Eu falei para você que o mínimo é 1.200. Ok, está acima de 1000, então esse item é correto. Terceiro, as espécies de plantas arbóreas estão alguma coisa para retirar a água de grandes profundidades e as raízes atingem mais de 15 metros. Gente, outra característica do cerrado, tá? A vegetação do cerrado, ela possui característica de raiz profunda. Isso quer dizer o quê? Sabe esses 5 meses de seca que eu comentei com vocês, de maio a setembro? Como é que a vegetação sobrevive durante esse período de seca? Raciocina comigo o seguinte. Durante um período de 5 meses de seca, a vegetação do cerrado, pé de piqui, costumo falar pé de piqui porque todo mundo conhece pé de piqui. Todo mundo sabe o que é um pé de piqui. Eu falo todo mundo que vive no cerrado, né? Para quem é de fora, para quem é do Ceará, por exemplo, talvez tenha dificuldade. Mas o pé de piqui é uma espécie muito comum na região do cerrado e dá um fruto que é amado e odiado, né? Metade da população ama piqui, que você mistura na comida, no arroz, no feijão, na abóbora, em tudo quanto é coisa que você vai comer, você pode colocar o piqui, certo? E tem gente que odeia e não gosta nem de sentir o cheiro, que o cheiro faz passar mal. Então, piqui é a fruta que você ama ou odeia. Mas no caso do piqui, se você prestar atenção na árvore, durante o ano inteiro, a árvore do pequizeiro, ela tem folhas na copa da árvore, o ano todo. E aí, professor, qual é o problema? E você já percebeu que algumas espécies, são poucas, mas aqui no Cerrado Tocantinense, mas algumas espécies ficam sem folhas durante o período de seca? Você sabe qual é a diferença? Eu vou dar um exemplo para você. Tem algumas árvores que você olha e fala assim, rapaz, essa árvore parece que morreu, porque não tem folha nenhuma. Ela não morreu não, ela só não tem raiz profunda. Mas você percebe que a imensa maioria da vegetação do Cerrado, mais de 90% da vegetação do cerrado, 95% da vegetação do cerrado, mais que isso, ela permanece com folhas nas copas das árvores durante todo o ano, porque durante o período de seca, as raízes superam 10, 15, 20, chegam a 30 metros de profundidade. Aí ele fala, supera 15 metros, na realidade chega a 30 metros de profundidade. Professor, chega até 30. Professor, por que a raiz da vegetação do cerrado chega a ser tão profunda? Para captar a água do subsolo durante o longo período de seca. É por isso que a raiz é profunda. Professor, lá no sertão nordestino, eu tenho também espécies que permanecem com folhas. Algumas não, outras sim. Essas espécies que permanecem com folhas na copa da árvore durante o ano inteiro, elas também têm raiz profunda, que vai captar a água do subsolo durante a seca. Então, durante o período de estiagem, durante o período sem chuva, ela permanece com folhas nas copas das árvores, exatamente em função do seu abastecimento de água vir a partir da raiz, e não da água da chuva. Ok? Voltando então à questão. Não era essa a questão. Era outra que eu estava trabalhando com vocês. Deixa eu ver. Aqui. Voltando então à questão. Está dizendo que retirar água de grandes profundidades, raízes que atingem mais de 15 metros, está correto, característica do cerrado.
afirma-se que a água não é limitante para o desenvolvimento arbóreo. Gente, por que ele afirma que a água não é limitante em relação à precipitação? Porque você tem a raiz, a vegetação, ela tem raiz profunda, ela consegue sobreviver e captar água do subsolo com tranquilidade durante um longo período de estiagem. Por isso que a água não é limitante, a água da chuva não é limitante para que a árvore possa se desenvolver. Próximo item, sazonalidade climática. O que é sazonalidade, professor? Estações do ano. De tanto em tanto tempo, é isso que caracteriza a sazonalidade. Sazonalidade em relação ao período de chuva, sazonalidade em relação ao período de seca. A sazonalidade climática expressa-se claramente na estrutura e no funcionamento do cerrado, que representa diferentes fenofases das espécies que nelas se desenvolvem. Sim, ele está afirmando que a vegetação ela já é adaptada a essa sazonalidade, a ter uma época do ano com chuva, a uma época do ano com seca. Quer dizer, que no período, algumas espécies do cerrado que se encontram no cerrado, durante o período de seca, cai a folha da árvore. Por que cai a folha da árvore? Porque é através da raiz que a vegetação suga a água do subsolo e é através da folha que a vegetação transpira, que ela perde água. Então, aquelas espécies que se encontram na região do cerrado, que não conseguem ter raízes profundas para se alimentar de água, o que ela faz? Ela promove a queda das folhas. Cai as folhas, ela transpira menos e ela sobrevive durante o período de seca. Essa vegetação que está no meio do cerrado, que tem essa característica, é chamada de floresta estacional. Tá? Raciocina comigo o seguinte, eu tenho 87% da vegetação do Tocantins é cerrado. Eu tenho quase 10% que é floresta amazônica. E eu tenho 87, 10, 97. E eu tenho 2,5% que é floresta estacional. Como assim, professor, floresta estacional? É uma vegetação de porte florestal que em determinada época do ano as folhas, determinada estação do ano, as folhas das árvores caem. Ou caem em sua totalidade ou caem parcialmente. Professor, me dá um exemplo de uma espécie que tem essa sazonalidade de queda das folhas. Um exemplo, ipê. O ipê tem essa característica. Você percebe que o ipê durante o período de seca cai as folhas. Quando vai iniciar o período de chuva, brota tudo de novo. Sazonalidade, adaptada à sazonalidade climática da região. Portanto, esse item também é correto, apesar de que você não está conseguindo ler o item inteiro. Por último, de acordo com as diferentes condições geomorfológicas e climáticas, os solos dos cerrados variam em textura, estrutura, perfil e profundidade. Sim, o solo do cerrado ele tem diversas características. Sabe o que ele quer dizer com essa questão de variar em estrutura, variar em textura, variar em profundidade? Gente, se você tem uma região onde você tem uma mata mais densa fechada, e o cerrado ele é cheio de subdivisões, tá? Deixa eu parar aqui. Olha só, a vegetação do cerrado, ela é classificada em campo limpo, campo sujo, cerrado estricto sensu e cerradão. São as 4 principais classificações abordadas em prova. Professor, me relembra o que é o campo limpo. Campo limpo é quando você tem a área limpa, quando você não tem árvore, é quando você tem só mato, que é uma vegetação de gramínea ou herbácea, depende do termo que ele quer utilizar. Chamei de herbácea, chamei de gramínea, dá no mesmo. Tá? Quando você tem predomínio de vegetação rasteira ou predomínio de mato, que não são árvores, é mato. Mato, vegetação herbácea ou gramínea, é mato. Professor, gramínea é só grama? Não, gente, grama é uma espécie de gramínea, mas esse mato que você tem no cerrado também é gramínea. Ok, não são árvores, não tem caule, maravilha. Se você tem uma área do cerrado com essa característica, campo limpo. Se você tem uma área que você tem metade da área, aliás, que é misturado, né? Não metade, que é misturado. Parte da vegetação é mata, outra parte com árvores que atingem até 6 metros de altura. Então você tem árvores pequenas e você tem o mato. Você tem o que nós chamamos de campo sujo. E essas classificações são abordadas em prova, hein? Campo limpo, só grama. Aliás, só gramínea, né? Só mato. Campo sujo, quando eu tenho a gramínea e as árvores menores. E o que é o cerrado stricto sensu? Stricto sensu. Stricto sensu, também chamado de sentido restrito, é quando eu tenho os 3 estratos do cerrado. Como assim, professor? Quando eu tenho a vegetação de gramíneas, esse mato que atinge até 2 metros de altura, até a nossa estatura, né, ou um pouco acima da nossa estatura, eu tenho a vegetação de gramínea, eu tenho a vegetação arbustiva, que são essas árvores menores, e eu tenho a vegetação arbórea. Você percebe que eu tenho os 3? Eu tenho a gramínea, eu tenho a arbustiva e eu tenho a arbórea. A arbustiva vai até 6 metros de altura e a vegetação arbórea são as árvores maiores, algumas espécies chegam a 10, outras 12, outras até em menor quantidade, mas até 14 metros, 15 metros, uma ou outra espécie.
Professor, então se eu tenho os 3 estratos, herbácea, arbustiva e arbórea, eu tenho o chamado cerrado stricto sensu, exatamente. Cerrado stricto sensu também pode ser chamado de cerrado sentido restrito, é a mesma coisa. Ou cerrado típico, o que é o típico? É os 3 estratos, herbácea, arbustiva e arbórea. Show? Ok. Professor, diz aí pra mim, e o cerradão? Meninos, onde é que chove mais no Tocantins? Me lembra. Onde é que tem mais chuva no nosso estado? Na divisa com o Pará, tá? O Pará é um estado que pertence à Amazônia Legal, assim como o Tocantins, 100% Tocantins, praticamente a Amazônia Legal, mas ao contrário do Pará, o Tocantins predomina cerrado, mas no Pará predomina a floresta amazônica. E a região de floresta amazônica é a região que mais chove no Brasil. Ou seja, no Pará, dos estados que fazem fronteira com o Tocantins, o único deles que tem predomínio de floresta amazônica é o Pará. Então a região que mais chove no Tocantins é a região que está mais próxima do Pará. E onde é que eu tenho cerradão? O que é cerradão? Cerradão são as árvores de maior porte no estado. É uma mata mais densa, uma mata de árvores mais desenvolvidas, exatamente porque na região chove mais. Chove durante um período maior e em quantidade maior. Então, onde é que eu tenho cerradão, professor? Próximo à divisa com o Pará, na transição do cerrado com a Amazônia. Porque nessa área de divisa com o Pará é onde eu tenho a presença dos 10% de floresta amazônica do Tocantins. E o cerradão está na transição do cerrado com essa floresta amazônica. Lembro a vocês um detalhe, tá? Que pode ser abordado na prova. Sebrasp, se liga nesse detalhe. Professor, o que é? Gente, qual é o clima mesmo do cerrado? Diz aí para mim. Vou ativar aqui os comentários. Responde para mim. Qual o clima do cerrado? Boa noite, Johanna. Qual o clima do cerrado? E aí? Boa noite, Aldo Douglas Barbosa. Meninos, o clima do cerrado é tropical. Professor, eu posso dizer que é tropical semiárido? Pode. Semiúmido? Pode. Tropical semiúmido. Professor, eu posso dizer que é tropical continental? Pode também. Professor, eu posso dizer que é apenas semiúmido? Pode, tá certo. Eu posso dizer que é tropical semiúmido, que é semiúmido, que é tropical continental. Tudo vai estar certo. Perfeito. Igor César, Fernanda, show de bola, Pablo. Então, professor, a floresta amazônica é cortada pela linha do Equador. Na floresta amazônica o clima é equatorial, certo? Professor, se na Amazônia o clima é equatorial, se no Cerrado o clima é tropical, eu posso dizer que o Tocantins tem Cerrado, 87%, e tem floresta amazônica, 10%. Então eu posso dizer que no Tocantins tem transição de vegetação? Tem, do Cerrado para a Amazônia. Assim como também eu posso afirmar que no Tocantins tem transição de clima, do cerrado, ou melhor, do clima tropical para o clima equatorial, ok? Nós estamos na área de transição de vegetação e na área de transição climática. E isso, dessa forma, pode ser abordado na prova. E você tem que concordar. Está correto, ok? Show de bola, meninos. Lembrando a vocês que quer ganhar a apostila gratuita para quem ainda não recebeu? Rapaz, daqui a pouco eu mostro para vocês o contato, telefone de contato, para você mandar um WhatsApp e você receber a apostila gratuita, de graça, de graça. Vamos lá, pegando mais uma questão aqui, ó. Os fatores geohistóricos responsáveis pelo povoamento do território tocantinense geralmente coincidem com os mesmos fatores que deram origem às suas cidades. Porém, às vezes sobrepõem-se de maneiras muito complexas, constituindo-se em ambíguas representações espaço-territoriais, que dificultam, sobretudo, os estudos de fatos que determinaram suas verdadeiras origens. Por outro lado, há um número substancial de cidades do Tocantins que possuem características bem definidas sobre atividades geoeconômicas que proporcionaram seu surgimento. Dessa forma, é correto afirmar que as atividades relacionadas às minas de ouro, de cristal, agropastoril e aos aldeamentos deram origem às seguintes cidades. Professor, e agora, gente,
Esse assunto já foi muito abordado em prova, muito abordado. Você que vai fazer vestibular da Unirg, que vai ser agora em maio, a você que vai fazer o vestibular da Unitins, do IFTO, da UFT, que esse assunto cai, a você que vai fazer a prova do concurso PMTO, CBMTO, concurso do Bombeiro Militar Tocantins, e outros concursos da educação. Fim do ano tem concurso de educação, hein? Fim do ano, deste ano, vai ter concurso de educação. Esse assunto cai demais. Professor, o que eu preciso saber? Gente, nós tivemos alguns ciclos econômicos do Tocantins, alguns ciclos. Qual foi, professor, o primeiro ciclo econômico do nosso estado? Ciclo da mineração do ouro. Professor, eu tenho que saber que o primeiro ciclo foi a mineração do ouro, que esse ciclo econômico se deu no século XVIII, iniciou-se na década de 20 do século XVIII e foi até a decadência na década de 80 do século XVIII. Tivemos o início por volta de 1724, 1725, tivemos o auge da mineração e a decadência da mineração por volta de 1780. Quando eu falo decadência, não quer dizer que acabou, não. Quer dizer apenas que saiu do auge, tá? Chegou no auge e voltou a cair, ok? Quer dizer, passou a cair, diminuiu de forma significativa, mas a mineração continuou sim presente. Até hoje você tem a mineração aqui no nosso estado. Garimpo, né? No nosso estado é bem presente. O que nós temos? Ele está falando da mineração do ouro. A mineração do ouro ocorreu onde, professor? Ocorreu no sudeste do Tocantins. Lembra que eu havia comentado já em outras aulas para vocês que é importante que vocês peguem o mapa do Tocantins, coloca no Google, mapa rodoviário Tocantins, pega o mapa mais completinho que tiver ali, imprime, coloca no local estratégico. Professor, qual é o local estratégico? O local estratégico é em frente ao vaso, ali no banheiro, coloca na parede do banheiro de frente para o vaso. Todo dia, meu amiguinho, todo dia, você vai sentar para dar aquela cagada e você vai aprender cagando. Vixe, minha mulher deu um grito ali em cima. Como se ela não... Agora que eu não falo mesmo, porque senão aí já era. Como se ela não defecasse, né, diariamente. O que nós temos? Em relação, falar em defecar, meu pai que falava assim, papai queria ser chique, né, ele dizia que defecava. Ai, ai. Meninos, olha o que nós temos. Em relação ao mapa, você vai pegar esse mapa, coloca na frente do vaso, todo dia, quando você der aquela sentada, você olha o mapa. Por quê, professor? Se eu sei que a mineração do ouro ocorreu na região sudeste do Tocantins, imagine que aqui, ó, essa região aqui é o sudeste do estado, tá? Ocorreu na região sudeste. Então, os municípios que estão nesse quadrante aqui do mapa são os municípios que provavelmente tiveram sua origem associada à mineração do ouro. É município da região sudeste. Quer ver? Ele fala aí que foi de origem às seguintes cidades. Ok. Opa. Ok. A letra A, Gurupi. Gurupi está na margem da BR-153. E daí, professor? A BR-153 foi construída, iniciou sua construção no governo JK. E daí? O governo JK, Juscelino Kubitschek, foi de 1956 a 60. 1956 a 60 é a segunda metade do século XX. Lembra que eu falei que a mineração do ouro proporcionou a origem das primeiras cidades no século XVIII? Então não tem como nenhuma cidade na beira da BR, à margem da BR-153, ter sua origem associada à mineração do ouro. Porque a mineração do ouro é muito anterior à construção da BR. E toda cidade às margens da BR-153, que é a principal rodovia que corta o nosso estado, sentido sul-norte ou norte-sul, né? Nenhuma cidade que está à margem da BR é cidade antiga, são todas cidades novas, que surgiram da década de 50 do século passado para cá, ok? Da década de 50 até 1997. Quando surgiu a última cidade, quer dizer, não necessariamente na BR, mas a última cidade emancipada no Tocantins foi entre 97 e 98. O último município, na realidade, foi Barra do Ouro, né? Que não está na BR, nordeste do estado. Mas voltando, então a alternativa A, ele fala Gurupi. Gurupi eu já sei que está errado porque não é mineração. Letra B, Natividade. Ok, Natividade é a cidade mais antiga do Tocantins, surgiu do ciclo da mineração, está no sudeste. Perfeito. Letra C, Carmo. Professor, letra C, Carmo. Que Carmo é essa? Gente, Carmo que ele se refere é Monte do Carmo. Mas isso aí caberia até questionamento, porque não existe município Carmo. Existe Carmolândia, existe Monte do Carmo. Quer dizer, que Carmo que ele está se referindo? Então eu já vou eliminar. Monte do Carmo surgiu durante o ciclo da mineração, sim, mas caberia recurso se a alternativa correta for a C, tá?
Letra D, Santa Rosa, não, Santa Rosa não tem sua origem associada, não está na região sudeste. E letra E, Conceição do Tocantins. Opa, eu lembro do mapa, professor, Conceição está na região sudeste, Natividade está na região sudeste, Monte do Carmo está no quadrante, na realidade está bem no sudeste, mas está mais para a região central do que para o sudeste. Mas Monte do Carmo surgiu da mineração. Se ele considerar ser, cabe recurso. Mas vamos lá. O segundo que ele menciona no texto, que as atividades relacionadas às minas de ouro, já sei, de cristal, cristal, o ciclo do cristal de rocha foi de 1930 a 1950, na realidade 1929, mas as provas mencionam 1930 a 1950, década de 30 a década de 50. Esse cristal de rocha, que na prova já perguntou, que outro nome recebe? Quartzo ou cristal de rocha. Professor, é aquele cristal que a gente conhece? É aquele cristal mesmo. Ele foi explorado no Tocantins? Foi explorado de 1930 a 1929 a 1950, e ele foi muito explorado, proporcionando o desenvolvimento econômico à origem de algumas cidades, que se encontram no Vale do Rio Araguaia, entre a BR-153 e o Rio Araguaia, ou seja, na parte oeste. Imagine que aqui a minha mão representa a BR-153. É desse lado aqui, ó, desde a região mais ao norte à região mais ao sul, à esquerda do Tocantins, que eu tenho a presença da exploração do cristal de rocha. Então ele menciona aí, na letra B, Natividade, Lizarda. Lizarda não está entre a BR e o Rio Araguaia. Já está errado aí. Então letra B, onde mencionava Natividade como opção, já está errado, porque Lizarda está lá na divisa com o estado do Maranhão. Está errado, já errei, já eliminei a letra A, porque Gurupi não é cidade antiga, não surgiu da mineração, já eliminei a letra B, porque Lizarda não é do ciclo do cristal, está numa região oposta. Na letra C ele fala Ponte Alta, já peca de novo aí. Gente, não existe Ponte Alta. Existe Ponte Alta do Bom Jesus, existe Ponte Alta do Tocantins. Você está percebendo que nós temos mais de uma Ponte Alta no estado? Se ele menciona só Ponte Alta, qual delas eu estou me referindo? Então a letra C já veio para ficar para trás, né? E Ponte Alta também não está entre a BR, nem Bom Jesus, nem Ponte Alta do Tocantins. Está localizado entre a BR-153 e o Rio Araguaia. Não está na região oeste, portanto já estaria errada a letra C. Letra D, Santa Rosa, aliás, Santa Rosa, falou Santa Rosa, estava lembrando de outra cidade. Santa Rosa fica assim na região sudeste, meninos. Foi um equívoco meu, tá? Quando eu falei que Santa Rosa não era, fica na região sudeste, fica depois de Silvanópolis. Mas Mateiros, de qualquer forma, se você fica na dúvida, professor, Santa Rosa surgiu da mineração ou não? Não, a origem de Santa Rosa não é tão antiga quanto os demais municípios do Sudeste, mas de qualquer forma Mateiros está lá no Jalapão, na divisa com 3 estados, né, com a Bahia, Piauí, Maranhão, o município de Mateiros, não tem nada a ver com a região do ciclo do cristal de rocha. E a letra E fala em Pium. Pium surgiu no cristal de rocha, surgiu desse ciclo, se desenvolveu a partir do ciclo econômico do cristal de rocha. Então a letra E, eu não preciso nem ver o resto, mas eu já sei que está correto, ok? Só sobrou a alternativa E. Mas vamos lá, continuando então, Minas de Ouro, Conceição do Tocantins, Cristal, município de Pium, muita gente espera a resposta Cristalândia, né? Cristalândia também surgiu do ciclo do cristal de rocha, mas as provas costumam abordar Pium porque foi tão importante quanto, em termos de quantidade a ser explorado do cristal, porém, o município, o nome Pium, não leva a crer já a palavra cristal de rocha, cristal. Por isso, Cristalândia não é utilizada, é mais explorada a palavra, aliás, o município de Pium. Vamos lá. Agropastoril. Gente, 3 municípios que primeiro surgiram da atividade da pecuária. Vou explicar para vocês esse detalhe, tá? Opa, olha o que nós temos aqui. Primeiro ciclo econômico, século XVIII, foi Minas de Ouro. Primeiro ciclo econômico foi a mineração do ouro. Ok. Com a decadência da mineração do ouro, a coroa começou a incentivar a agricultura e pecuária e incentivar também a navegação dos rios da região. Então, entre o fim do século XVIII e no decorrer do século XIX, nós tivemos o desenvolvimento da agricultura, pecuária e mineração. 3 municípios foram os primeiros que surgiram do ciclo da pecuária. 3 municípios foram os primeiros que surgiram do ciclo da pecuária. Anota o nome deles aí. Pegou a canetinha? Vamos fazer o seguinte. Vou liberar aqui. Valendo uma Hitchoko para quem escrever primeiro o nome dos 3 municípios.
Quais foram os 3 que primeiro surgiram do ciclo da pecuária no estado do Tocantins? Valendo uma retiocô. Se você não é do estado, quando vier fazer a prova, me liga que eu dou um jeito de entregar essa boneca para ti. Se você é do interior, vamos dar um jeito de você receber. Se você está em Palmas, vamos dar um jeito de você pegar ela essa semana ainda. Ok? 3 municípios. Primeiros que responderem aqui, questão pesada essa. Que isso, Will? Ô, meu amigo Javan Quixabeira. A Cris Cachel fala sobre Taquarussus, de fato ele chega no município de Palmas. Ô, Cris, tá ok. Vou falar depois, tá? Meu Deus, Agelis Pontes. Agelis, você acertou em cheio, tá? Agelis ganhou, acabou de ganhar uma retiocô. Agelis, diz aí pra mim, de onde você é? Fala. O Lucas respondeu aqui também, mas respondeu depois. E aqui eu não consigo ver se você respondeu os 3 municípios, porque ele aparece só 2 aqui para mim, Taguatinga, Ponte Alta, Bom Jesus, mas de qualquer forma a Gelis respondeu antes. Lizarda, Ponte Alta do Bom Jesus e Taguatinga. A Gelis, cadê? De onde você é? A Gelis, tô passando aqui mensagem, diz aí para mim. Porangatu, Goiás. Gelis, faz o seguinte, você vai vir fazer a prova, onde você vai fazer a prova? Você vai fazer a prova em Palmas ou vai fazer a prova em Gurupia, em outro município? Sim, você mora em Porangatu, mas você vai fazer a prova aqui em Palmas? Daqui a pouquinho, Paulinha. Em Gurupia? Ok, eu vou fazer o seguinte então, Gelis. Eu na semana que vem, talvez eu vá a Gurupia. Boa noite, Anete. Talvez eu vá a Gurupia. Se você tiver algum conhecido em Gurupia, que eu sei que lá tem muita gente por Porangatu, tiver algum amigo, você me passa o contato, que eu levo até as pessoas quando eu for a Gurupia, deixo na mão dela para ela entregar para ti. Ok? Ó, Palmas para bombeiro. Então, quando você vier a Palmas, que é do mesmo mês, quando você vier a Palmas eu te entrego. Tá? A gente tira uma foto e registra. Ok? Anotem, por favor, o meu número aí, para quem ainda não recebeu a apostila, gratuita, DDD 63 984857576. Quer receber a apostila gratuita, é só mandar uma mensagem para esse número que está aí fixado, tá? 63984857576. Agelis, manda um zap aí pra mim, Agelis, que aí eu deixo salvo aqui, já salvo assim, ganhar retiocô, que é pra não esquecer. Ok, matéria, outro dia passou uma matéria do Globo Rural sobre uma etnia de índios que não se tem em nossos estudos. Nós temos a presença, o que eu trabalho? Tem sim a presença de uma etnia minoritária, poucos indígenas, se eu não me engano tem até na Ilha do Bananal, tá? Mas que não são abordados em prova, então eu fico restringindo ao conteúdo que vocês vão pegar em prova, tá bom? Mas é só por causa disso. O que nós temos agora? Sim, perfeito, Simone, perfeito. Eu estou precisando ainda pegar o computador e atualizar um detalhe lá na apostila que já me cobraram, tá? Tribo Pancararu, lá no município de Gurupi. Mas vamos aqui, voltar a outra questão. Deixa eu desativar os comentários, porque senão eu não consigo. Todo mundo anotou aí o número do celular, para quem não tinha ainda. Gostaria de saber sobre a Avacanoeiro. Gente, a Avacanoeiro, o governo federal já determinou a demarcação, a área já está prevista, já foi definida em lei. O que está ocorrendo agora é um processo de desapropriação dos assentados que se encontram nessa região, tá? Para que os indígenas possam ser transferidos para lá. Hoje ainda não foram transferidos, mas a área já existe, só precisa fazer a retirada dos assentados das pessoas que ocupam aquela região, ok? Vamos lá, deixa eu desativar os comentários aqui, ó. Ok. Eu desativei comentário e já ia perguntando, pelo amor de Deus, me diga como é que está o jogo do Flamengo. Vamos lá, mas daqui a pouco, segundo tempo, a gente assiste. Meninos, mais uma questão aqui para vocês. Compromisso é compromisso, né? Olha só.
A imagem abaixo ilustra um artesanato produzido a partir do trabalho das quebradeiras de coco babaçu. Gente, quando se fala de quebradeira de coco babaçu, quando se fala de coco babaçu no estado de Tocantins, o coco babaçu, os babaçuais, eles são oriundos da Mata dos Cocais. Mata dos Cocais é uma vegetação de transição que envolve principalmente o Maranhão e Piauí. Mas no Tocantins eu tenho também a presença do babaçu, certo? Principalmente na região do Bico do Papagaio. O que nós temos? Se eu falar para você que babaçu e carnaúba, no caso, as palmeiras de babaçu e carnaúba, são concentradas no Maranhão e Piauí, qual região do Tocantins está mais próxima desses estados? Região norte, região do Bico do Papagaio, que tem concentração do coco babaçu e também, é claro, das quebradeiras do coco babaçu, da cooperativa que muitos vivem exatamente da extração do babaçu, do que o babaçu oferece, né? Do coco babaçu. Tem até cooperativa ali na região de Tocantinópolis, que é no Bico do Papagaio. Bom, assinale a alternativa, apenas a alternativa correta, quanto à região do estado de Tocantins em que ocorre com maior intensidade a atividade de extração e quebra do coco babaçu, estimulando inclusive a formação de organização das quebradeiras do coco. As quebradoras de coco são famosas aqui no estado exatamente em relação ao trabalho que é desenvolvido, já foi feito documentário a respeito delas. Bom, letra A, característica da região sul do estado, está errado, é Bico do Papagaio. Para quem não conhece Tocantins, Bico do Papagaio é a região do extremo norte do estado. Quer dizer, o Tocantins é como se fosse o formato de um triângulo, né? É como se fosse o formato de um triângulo. Nesse formato de triângulo que nós temos aqui, lá no norte, onde tem esses dois dedos aqui, ó, lá no norte é chamado de Bico do Papagaio. É no encontro dos rios Tocantins e Araguaia que ocorre, que é o Bico do Papagaio. Então, aquela região do extremo norte é onde eu tenho a presença de coco babaçu. Então, letra B. A característica da região norte do estado, concentrada sobretudo no Bico do Papagaio, dadas as características naturais e culturais do ambiente que propiciam o desenvolvimento desta atividade. Letra B, alternativa corretíssima. Alternativa correta, letra B de bola. A letra C fala que está na região central, está errado. Letra D fala região leste, que envolve Jalapão, está errado. Letra E fala região sudoeste, que envolve a Ilha do Bananal, também errado. Portanto, letra B de bola. Para quem é tocantinense, a grande maioria acertaria essa questão. Para quem vem de fora, fica perdido, né, se não estudar. Vamos agora à próxima. É considerado uma das áreas protegidas mais importantes da Amazônia brasileira, formado como um delta pelos rios Araguaia, Javaés e do Coco, apresenta mais de 800 lagos em sua extensão e um ecótono entre o Cerrado e a floresta amazônica. É um ecótono, né? Entre o Cerrado e a floresta amazônica. Complementando sua riqueza, a área detém grande diversidade e algumas espécies ameaçadas de extinção. Meninos, pensa comigo. Quando se fala ecótono, professor, o que é ecótono? É faixa de transição, é transição entre ecossistemas. Por isso que ele fala assim, ecótono entre Cerrado e Floresta Amazônica. É transição, mistura do bioma do Cerrado com a Floresta Amazônica. Aí eu pergunto, onde é que tem Floresta Amazônica? Floresta Amazônica, região amazônica e região norte, né? E no Tocantins, 10% do Tocantins é floresta amazônica. Onde é que está? Está na divisa com o Pará. Então está na região próxima ao Vale do Araguaia. Ou seja, se ele está falando que é a transição do Cerrado com a Amazônia, eu já sei que é na parte oeste. Correto isso? Já sei que é na parte oeste. Sabe o que acontece ali nessa região? Existe ali um parque estadual, chamado Parque Estadual do Cantão. E ele também, na mesma região, envolve uma área de proteção ambiental, uma APA, área de proteção ambiental, uma APA, que também recebe o mesmo nome, é o Parque Estadual do Cantão e a APA do Cantão, certo? O que é, professor, essa APA do Cantão? Olha como ela já foi abordada em prova. Já foi abordada do jeito que está aqui o texto, pedindo para você marcar a alternativa que corresponde à área caracterizada pelo texto acima, cuja resposta é o Parque Estadual do Cantão, mas ele já foi abordado de outra forma também. Ele falava assim, trata-se de uma área que é encontro de 3 importantes ecossistemas. Bom, a área é encontro de 3 importantes ecossistemas, cerrado, floresta amazônica e vegetação pantaneira, é o que dizia o texto de uma questão. Como assim, professor? Gente, o Cantão é o nosso Pantanalzinho. São, como ele diz aí, 800 lagos e lagoas,
São dezenas de rios na região. E trata-se de uma região de relevo de planície. Sabe o que isso quer dizer? Relevo plano e baixo. Então, quando ocorre o período de maior intensidade de chuva, o que acontece? Os lagos, lagoas, rios, eles transbordam, formam uma grande mancha alagada, lembrando o Pantanal Mato-Grossense. E o Pantanal ele fica alagado por isso também, pelo mesmo motivo. É um relevo de planície com centenas de lagos, lagoas e rios que transbordam no período de chuva, formando aquela área alagada. A mesma coisa acontece aqui no Cantão. E o Cantão é mistura de ecossistemas, que é a mesma coisa, mistura de ecossistemas lá na região do Pantanal, é mistura de ecossistema. Professor, tá ok, então já entendi que o Cantão é mistura de vegetação pantaneira, porque lembra o Pantanal, apesar de não ser correto o termo, mas é assim que é utilizado nas provas, mistura de vegetação pantaneira, cerrado e floresta amazônica. São lagos, lagoas, centenas que transbordam no período chuvoso, é uma área de transição, é um parque estadual e uma área de proteção ambiental localizado na porção oeste, na porção ocidental, na parte esquerda do estado. Professor, onde é que fica? Dentro da ilha? Não é dentro da Ilha do Bananal, muita gente se confunde. Deixa eu tentar pegar o mapa, os mapas que eu tenho ficam lá para trás, mas eu vou tentar pegar aqui, tá? Eu tenho um monte de foto aqui, como vocês não veem o que eu estou vendo de fotos, então eu posso passar aqui até encontrar o mapa que eu quero. Deixa eu ver aqui um momentinho, tá? Estou vasculhando aqui as fotos. Ok. Estão vendo aí o mapa do Tocantins? Está vendo esse azul de coloração mais escura, grandão na parte oeste? Ele envolve a região do Cantão. Exatamente, ele envolve a região do Cantão. Só que ele pega um pouco da parte norte da Ilha do Bananal. A Ilha do Bananal, ela não está na área do Cantão. O que está na área do Cantão é a região a norte da ilha e a nordeste da Ilha do Bananal, tá? A norte e nordeste da Ilha do Bananal. Que pega exatamente dentro dessa área, desse azul mais escuro. É uma região com maior intensidade de chuva no nosso estado, a região do Cantão. Parque estadual, maior intensidade de chuva, lagos e lagoas transbordam, cheio de jacaré, né, tuiuiu, veado campeiro, semelhante ao que acontece no Pantanal Mato-Grossense. Ok? Ok, professor. Então vamos voltar agora a outra questão. Lá a resposta é Parque Estadual do Cantão. Próxima questãozinha aqui, ó. No período de 1780 a 1835, a população norte da capitania de Goiás era composta, em sua maioria, por homens denominados pretos, sendo que os pardos e brancos compunham um grupo minoritário. Para exemplo, no ano de 1780, os pretos perfaziam 67% da população nortista, os pardos 22,3% e os brancos 10,7%. Sendo assim, a referida região constituída de 89,3% de pessoas de cor. Meninos, na região do Tocantins, onde ocorreu a mineração do ouro, já mencionamos que foi a região sudeste, correto isso? Região sudeste. Na região sudeste, eu brinco em sala de aula que eu sou de Monte do Carmo. Monte do Carmo que surgiu durante o ciclo da mineração. Mas Monte do Carmo fica a 100 km daqui de Palmas, é uma cidadezinha na época, não tinha 4 mil habitantes, hoje já cresceu bastante, já tem mais de 7 mil, né? Mas não tinha médico em Monte do Carmo, então a gente ia nascer em Porto, eu sou natural de Porto Nacional. Morei em Monte do Carmo até os 6 anos de idade, quando mamãe colocou as coisas em cima do caminhão e falou, nós vamos para Porto, porque meu filho mais velho precisa estudar, que era o meu irmão mais velho, tinha passado da 4ª série, ela só tinha até 4ª série na época. Então fomos para Porto. Com 6 anos de idade, voltei para a cidade onde eu tinha nascido. O que acontece? Assim como Monte do Carmo, Porto Nacional também são duas cidades históricas. São duas cidades associadas ao ciclo da mineração do ouro. Apesar de Porto Nacional ter sido muito utilizado durante o ciclo da navegação. Durante o ciclo da navegação, que foi logo após a decadência da mineração do ouro, tá? No fim do século XVIII para o decorrer do século XIX. Ok. Mas onde eu quero chegar, falando de Monte do Carmo, falando de Porto Nacional, que tem sua origem associada à mineração? Gente, os municípios do Sudeste que têm sua origem associada à mineração do ouro, têm coloração de pele mais escura. Ou você é de predominância negra, ou você, na realidade o IBGE nem fala negro, o IBGE fala preto, né? Segundo o IBGE, você é preto. Ou você é pardo, que no caso envolve uma coloração mais próxima à minha.
Por quê? Porque nós somos de descendência escrava. Professor, então no Tocantins nós temos um forte percentual da população de descendência ainda dos escravos, sim, principalmente na região sudeste do estado. Mas eu tenho também, tá vendo esse cabelo pretinho aqui, ó? Eu tenho também descendência indígena, oriunda dos índios xerentes que ficam próximo ao município de Palmas, município de Tocantinha, a norte de Palmas, a quase 80 quilômetros de Palmas. Professor, então você é uma mistura, rapaz, uma mistureba aqui, colocou no liquidificador, sai. Mas voltando então à questão. Os dados sobre a composição étnico-racial da população do norte de Goiás, no período referido, indicam para o tipo de atividade econômica predominante na região. Olha, se ele está falando no texto de forte presença de população negra, e essa população negra, no caso à época era mão de obra escrava, ele pede então, é correto afirmar que essa atividade econômica era, qual era a atividade econômica que eu tinha forte presença de trabalho escravo? Mineração do ouro. Portanto, a alternativa correta, letra A. Fácil demais. Fácil demais. Lembrando que, nesse período, 1780 a 1835, já foi um período em que estava iniciando a decadência da mineração do ouro, tá? E começando o processo de navegação, de investimento, de incentivo da coroa portuguesa para a navegação, para a pecuária e a agricultura na região. Olha, professor, mas se foi um período de decadência da mineração para o início, logo depois, mais para o fim do século XVIII, da agricultura, pecuária e navegação, não poderia ser outra resposta? Não. Sabe por que não? Porque ele fala no texto de uma população de maioria negra. E ele pergunta o seguinte, essa população do norte goiano, de maioria negra, o que justificou? Qual era a atividade econômica que justifica ter a presença dessa maioria negra na região à época? Era a mineração do ouro. Não é a navegação ou a agricultura e pecuária que proporcionou a existência de grande concentração de população negra na região. Foi a atividade da mineração do ouro. Ok? Só para não gerar dúvida em relação ao período e ao texto da questão. Vamos à próxima questão aqui. Ó. Esta microrregião encontra-se localizada na mesorregião ocidental do Tocantins. Pode-se considerá-la como uma microrregião que apresenta o maior número de conflitos pela posse de terra. Meninos, olha só, você vai ler isso aqui, vai olhar para a minha apostila e falar assim, professor, tem alguma coisa errada. Ainda existe microrregião, mesorregião? Não, não existe. Essa classificação do IBGE ela já não existe mais, tá? Hoje nós temos regiões intermediárias e regiões imediatas. São 3 regiões intermediárias desde 2017, que o IBGE mudou essa classificação. Não é mais mesorregião, microrregião. São regiões intermediárias e imediatas. As 3 regiões intermediárias são as 3 maiores cidades do estado. Araguaína no norte, Palmas no centro, Gurupi no sul do estado. Ok? E 11 regiões intermediárias. Mas a apostila já está corrigido isso aí para vocês. Por que eu coloquei essa questão, então? Eu coloquei a questão não por causa do texto que diz meso ou micro-região. Não é por isso, não. É porque ele fala de um assunto que já foi abordado em provas anteriores, que é exatamente conflito pela posse de terra. Eu pergunto a vocês agora, peraí. Professor, faz a pergunta valendo mais uma Hitchoko. Não, 2 Hitchoko no dia não, calma lá. Eu pergunto a vocês agora, qual região do Tocantins, ativei os comentários, tá aí o número novamente fixado, para quem quiser a apostila, manda o WhatsApp para mim, tá? É de grátis, eu não vou cobrar para vocês isso. Região de conflito pela posse de terra, Robervan, show de bola. É a micro-região do Bico do Papagaio. Micro-região do Bico do Papagaio. Micro-região do Bico do Papagaio. Aqui em Palmas tem uma escola de tempo integral, na região norte de Palmas. Qual o nome da escola de tempo integral que tem aqui? Ó? Com o nome de um padre. O jogo tá 2-2 já? Caramba! Ei, meu Deus do céu! Ei, Mengão. Vamos lá. Gente, aqui em Palmas, na região norte, tem uma escola de tempo integral que é chamada Padre Josimo Tavares. E ele já foi abordado em prova, tá? Ele já foi abordado em prova. Quem foi o Padre Josimo Tavares? O Padre Josimo Tavares ele foi assassinado no Bico do Papagaio exatamente por defender os poceiros, por defender aqueles que estavam ocupando terras. Padre Josimo, aí mencionando, ó, Padre Josimo, exatamente. E esse conflito de terra ele foi muito forte
a ponto de tornar a região do Bico do Papagaio uma das áreas no Brasil, não é referência no Tocantins e área de conflito, não. No Brasil, uma das principais áreas de conflito pela posse de terra foi exatamente a região do Bico do Papagaio. Ok? Tranquilo aí? Voltemos então a outra questão agora. Deixa eu desativar comentários. Rapaz, eu tenho que... O problema é que para eu ver se vai ficar legal ou não, eu precisaria... Como diria? Eu precisaria testar. Ligar o Instagram só para testar a imagem com vocês. Aqui fica até difícil de trabalhar porque grande parte do texto fica corrompida, né, nessa imagem que fala sobre a BR-153. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou guardar essa questão para a próxima aula, faltam 4 minutos e Mengão está aí. Mas antes, estou brincando em relação ao jogo, mas eu vou comentar sobre uma outra situação que a Cris tinha perguntado para mim, acho que pelo WhatsApp, né, Cris? Não lembro se foi pelo Instagram ou pelo WhatsApp, acho que foi pelo WhatsApp que você me perguntou. E é interessante que vocês saibam a respeito... Opa! Peraí, pronto. É interessante que vocês saibam a respeito dessa parte da história que foi abordada em prova. Professor, o que é Taquarussu? Como assim, professor? Taquarussu é o quê? Taquarussu, deixa eu ativar comentário. Olha só. Taquarussu, meninos. Ei, Jaban, muita coisa precisa ser feita, meu amigo. Olha só. Taquarussu, para vocês entenderem melhor, a região que hoje se encontra o município de Palmas, pertencia a Porto Nacional, tá? Antes de Palmas começar a ser construída, toda essa região que nós estamos aqui, pertencente ao município de Palmas, era Porto Nacional, ok? Ok. Naquela época já existia o distrito chamado Taquarussu do Porto. Taquarussu do Porto era o distrito de Porto Nacional. Professor, o que aconteceu? Palmas começou a ser construída, preste atenção, vou desativar os comentários, só para vocês prestarem atenção na explicação, tá? Olha só, Palmas começou a ser construída, iniciou a sua construção em 20 de maio de 89. Em 20 de maio de 89. O Tocantins foi criado em 5 de outubro de 88. Quando foi criado o estado do Tocantins em outubro de 88? Nós não tínhamos governador, quer dizer, quem governava essa região do norte goiano era o governador de Goiás, Henrique Santilo. A primeira eleição para o governo do estado se deu 40 dias após a criação do estado. O estado foi criado em 5 de outubro, 40 dias depois, 15 de novembro, ocorre a primeira eleição. José Wilson Siqueira Campos foi o primeiro governador eleito para governar o estado do Tocantins. E quando Siqueira Campos tomou posse? Ele tomou posse em 1º de janeiro de 1989. Quando tomou posse, a capital provisória, escolhida provisoriamente, foi Miracema do Norte, hoje chamada Miracema do Tocantins. Tá, professor, e daí? Estou pegando um pouco o aspecto histórico para você compreender. Foi criado em 5 de outubro de 88, o aniversário do estado, 3 dias depois do meu aniversário, né? Lembra aí para vocês mandarem presente, 2 de outubro. Mas o que nós temos? O Tocantins foi criado em 5 de outubro, 40 dias depois, 15 de novembro, ocorre a primeira eleição, Siqueira Campos eleito, os deputados federais, senadores, estaduais, vice-governador também foram eleitos e tomaram posse juntos em 1º de janeiro de 89, quando o Tocantins foi instalado. Até 31 de dezembro de 88, quem mandava no norte goiano era o governo de Goiás. Em 1º de janeiro de 89, o norte goiano passou a existir de fato de direito, o Tocantins passa a existir, toma posse os seus representantes políticos, e tendo como capital provisória a cidade de Miracema do Norte, hoje Miracema do Tocantins. No dia 1º de janeiro de 89, na realidade, foi apresentado um projeto de lei para que todos os municípios que se chamavam do Norte ou do Norte de Goiás passariam a se chamar do Tocantins. Colinas do Norte, hoje é do Tocantins, Miracema do Norte, Paraíso do Norte, tudo virou do Tocantins. Aliança do Norte, né? Tudo virou do Tocantins. E daí, professor? E daí que a capital era Miracema, e o então governador do estado, ele começou a sobrevoar essa região central para escolher onde seria construída a capital definitiva. Ao contrário do que muita gente pensava, Siqueira queria construir uma capital
do norte goiano, do Tocantins. Assim como o JK construiu Brasília, que ele Siqueira queria construir o que hoje se chama Palmas. Ele escolheu uma cidade no centro do estado, porque ele nem queria uma cidade muito no norte, para não deixar o sul isolado, nem uma cidade no sul, para não deixar o norte isolado. Como ocorreu conosco em relação a Goiás, que a capital Goiás Velho, depois construíram Goiânia na década de 30, foi na região mais ao sul do estado e o norte continuou no esquecimento. Então, finalmente cria-se o Tocantins, aí você escolhe uma cidade no norte, Caraguaína queria ser a capital, né? E o sul fica no esquecimento, ou escolhe uma cidade no sul, Gurupi queria ser, e mantém o norte no esquecimento. Então, não. Siqueira queria o quê? Uma cidade no centro. E Porto Nacional estava sorriso de orelha em orelha. Falou, rapaz, ganhei essa luta, né? Que é no centro, eu estou aqui. Só que Siqueira queria no centro e queria a direita do Rio Tocantins. Sabe por que ele queria a direita do Rio Tocantins? Porque a esquerda do Rio Tocantins, imagine que aqui, ó, esse controle aqui, vou colocar mais próximo à câmera. Imagine que esse controle seja o Rio Tocantins. A BR foi construída do lado esquerdo. Quando construiu a BR, na década de 50, começou na década de 50, no governo JK, e foi inaugurada, finalizada em 1974. Então, quando construiu a BR, sabe o que aconteceu? As cidades do lado direito, elas ficaram no esquecimento. Porque o desenvolvimento veio para onde estava a rodovia. Aqui do lado direito não tinha asfalto. Aqui do lado direito não tinha mal tinha estrada. As cidades que estavam aqui caíram no esquecimento. Só foi desenvolvendo as cidades que estavam à esquerda, principalmente onde passava a BR-153. O que Siqueira queria então? E isso a BR construída no fim da década de 50, que iniciou a construção. O que Siqueira Campos, governador eleito, queria então? Ele falou, rapaz, década de 80, fim da década de 80, o desenvolvimento já existe do lado oeste do estado por causa da BR. Nós temos que trazer desenvolvimento para o lado leste, a região que ficou no esquecimento. Então tem que ser no centro do estado e tem que ser à direita do Rio Tocantins. Professor, e aí? Porto Nacional está no centro e à direita. Porto Nacional pensou, ganhei a disputa. Só que Siqueira não quis Porto, porque Siqueira queria construir uma cidade. Ele não queria uma cidade que não tivesse planejamento, ele não queria uma cidade que já tinha força política, que poderia atrapalhar os seus planos futuros. Escolheu-se então Miracema, provisoriamente, que está à esquerda do Rio, mas não seria a capital definitiva, era provisória, e ele encontrou uma área pertencente ao município de Porto Nacional, à margem direita do Rio Tocantins, à norte da área urbana de Porto, à margem direita do Rio Tocantins, para que essa área fosse escolhida para iniciar a construção de Palmas. Professor, então ele começou a construir Palmas em 20 de maio de 89, numa área pertencente ao município de Porto, exatamente. O que ele fez 10 dias depois, 11 dias depois? 20 de maio começa a construção, dia 1º de junho de 89, 1º de junho de 89, Taquarussu do Porto, que era distrito de Porto Nacional, Taquarussu do Porto é emancipada. Taquarussu do Porto deixou de ser distrito de Porto Nacional e passou a ser município, exatamente. E aí a área de Palmas que estava sendo construída, ela não mais passou a ser construída dentro do município de Porto, e sim do município recém-criado de Taquarussu. Mas, professor, você quer dizer que Taquarussu foi município? Foi. E Palmas continuou sendo um povoado, sendo construído dentro do município agora de Taquarussu do Porto. Sabe o que aconteceu? Esse município de Taquarussu do Porto permaneceu apenas até dezembro, até 31 de dezembro de 89. Foi emancipado em 1º de junho e ficou município até 31 de dezembro de 89. Por quê, professor? Porque em dezembro de 89 foi aprovado um projeto de lei para que o município, Taquarussu era a sede do município, era o município denominado Taquarussu do Porto, e Palmas surgiu como um povoado e depois virou distrito de Taquarussu, que fica aqui próximo ao Rio Tocantins. Imagine que essa linha aqui, ó, a lateral aqui à esquerda, seja o Rio Tocantins. Aqui está Taquarussu na serra, aqui está Palmas, que foi construída. Palmas surgiu como povoado, depois por lei virou distrito. Em dezembro de 89 virou distrito pertencente ao município de Taquarussu, aqui do outro lado, onde o dedinho está mexendo. E aí, professor? Depois que Palmas virou distrito, sabe o que fizeram? Apresentou-se um projeto de lei, o prefeito de Taquarussu, Fenelon Barbosa, ainda vivo, graças a Deus. Fenelon Barbosa ele apresentou um projeto de lei para que esse município chamado Taquarussu passasse a se chamar Palmas. Para que a sede do município, que aqui está a área de todo o município, para que a sede desse município deixasse de ser Taquarussu e passasse a ser a recém-construída Palmas. Exatamente. Taquarussu era o município,
Palmas era distrito. O que fez? Inverteu-se. Palmas passou a ser um município e Taquaraçu passou a ser distrito. Agora não mais de Porto, e sim de Palmas. Taquaraçu, que se chamava Taquaraçu do Porto, passou a se chamar apenas Taquaraçu, porque não mais pertencia a Porto Nacional, agora pertencia a Palmas. Entendeu o que aconteceu aí? Então, se você me pergunta, professor, Taquaraçu é o quê? Hoje é distrito de Palmas. E Palmas foi emancipada quando, professor? Foi no fim de dezembro, entre Natal e Ano Novo, que aprovou-se a lei para que Palmas fosse a sede do município. Mas a implantação de Palmas como capital do Tocantins se deu apenas em 1º de janeiro de 80, aliás, 1º de janeiro de 90. Ou seja, em dezembro de 89, aprovou-se a lei, em 1º de janeiro de 90, Palmas surge como capital do Tocantins e sede do município. Itaquaraçu fica apenas como distrito do município de Palmas. Palmas tem hoje 3 distritos, tá? 3. Taquaralto, Taquaraçu e Buritirana. São os 3 distritos pertencentes a Palmas. Para quem conhece Palmas, sabe que Taquaralto é como se fosse um bairro de Palmas, onde o comércio é bem pujante, né? O comércio é bem desenvolvido, a Avenida Tocantins em Taquaralto. Taquaralto antes ficava distante de Palmas, hoje já cresceu e praticamente está tudo junto, a área urbana, urbanizada de Palmas, Taquaralto. Então, mas ainda assim Taquaralto é um distrito de Palmas, assim como Taquaraçu, assim como Buritirana, que fica depois de Taquaraçu, subindo a serra. Ok? Ficou claro isso aí? Alguma dúvida? Deixa eu ligar os comentários aqui. A você que está nos assistindo, que chegou depois, aí está o telefone fixado, 639-8485-7576. Toda terça-feira, às 22 horas, nós temos live ao vivo aqui. Hoje era para ter um professor convidado, que é o professor Nilo, que é o autor da apostila que vocês encontram no meu material, certo? Quer dizer, antes eu fazia uma apostila só, depois desmembramos a apostila. Hoje você tem a apostila separada de Geografia do Tocantins, que é de minha autoria, e a apostila de História do Tocantins, que é do professor Nilo. O professor Nilo, um grande amigo meu, hoje ele não mora mais no Tocantins, mas ele está morando nos States, né? Resolveu ganhar dinheiro, dólar, mas tinha disponibilizado, conversei com ele para ele aparecer e dar uma aula, um show de história aqui para vocês. Porém, acredita, bateu o carro hoje, bateram no carro dele. E aí ele falou que infelizmente não poderia estar presente hoje por causa desse agravante. Mas para outro momento ele vai estar aqui conosco, ok? Meninos, muito obrigado, agradeço muito a presença de cada um de vocês. Por favor, marca outros colegas aí nessa live, vai marcando, coloca o nome de um monte de gente aí para que eles possam nos seguir. E quem ainda não está me seguindo na rede social, no Instagram, passa a seguir agora. Vai lá e segue, porque nós vamos estar movimentando aqui, vez ou outra, em horário oportuno, fazendo live surpresa para vocês, tá? Beijos, obrigado, Jaqueline. Obrigado, Rafaela, Anaete, muito obrigado. Angeli, sortuda não, conhecimento, né? Tô te devendo, tá aqui, ó, é sua, boneca Hichoko. Valeu, Marcelo, valeu, Fabrício, abraço a vocês. Ávila Borges, fiquem com Deus. Eliette, boa noite, muito obrigado. Fernanda Limulato, beijos, fiquem com Deus, tenham bons sonhos e agora vamos assistir o jogo do Mengão. A aula vai ficar salva assim, Vivi Amaral está perguntando, a aula fica salva aqui no Instagram e amanhã ela vai ser postada no nosso canal do YouTube. Você que ainda não está no canal, vai lá e se inscreve também no canal do YouTube, tá? De vez em quando a gente também faz aula ao vivo só pelo YouTube. Beijos, meninos. Fiquem com Deus, sucesso aí para nós. Tchau, tchau. Obrigado pela presença.